Um homem, que estava mal de saúde, foi visitar sua mãe, que ele havia abandonado 7 anos antes, e ficou chocado quando chegou em sua casa e encontrou um garotinho. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Jefferson saiu do consultório médico de mau humor. As palavras de hoje, dizendo que ainda não houve melhora, o que significam? Mas quando vão começar? Será que investi tanto dinheiro neste tratamento para nada? Arruinei meu negócio com esses tratamentos e os concorrentes não estão parados. Eles estão apenas esperando para pisar nos meus calcanhares, incompreensível. Em nosso círculo, a fraqueza não é honrada. Um homem fraco é tão pouco confiável nos negócios quanto um viajante perdido vagando pelo pântano. Minha mãe estava certa. Não há nada a fazer nesta cidade. E eu estava com pressa. Tinha medo de não ter tempo, e deixei tudo em vão. Pensou Jefferson ao sair da clínica. Seu humor estava no fundo do poço, agravado por sua fraqueza e tontura, provavelmente. Não vale a pena dirigir nesse estado. Deveria contratar um motorista particular? Mas para onde eu iria? Isso seria apenas mais uma despesa. Pensou Jefferson no caminho para casa. Ele não pegou o volante de seu carro velho porque a vida não estava tão ruim a ponto de querer ir para o fim do mundo. Seu parceiro de negócios, Victor, costumava dizer que ele precisava de uma pausa. Jefferson precisa de ar fresco. Durma um pouco. Tome leite da fazenda pela manhã e aproveite o canto dos pássaros e o cheiro da grama recém-cortada à tarde. Ah, isso seria perfeito. Bem, quando você está saudável, o campo é bonito. Mas quando não sabe quanto tempo lhe resta, começa a pensar de forma diferente. Jefferson sempre respondia a essas palavras, tentando afastar as memórias desagradáveis. Jefferson balançou a cabeça, quase perdendo o equilíbrio devido à fraqueza. Parou, apoiando-se em um poste de luz, enquanto os passantes navegavam cautelosamente ao seu redor, assumindo que ele estava embriagado. No entanto, Jefferson não bebia há mais de 2 meses, desde que soube de sua grave doença. Seu médico continuava prescrevendo diferentes regimes de tratamento que traziam pouco alívio. Qualquer outra pessoa na posição de Jefferson poderia ter causado uma cena e exigido respostas. Mas Jefferson era incomumente reticente quando se tratava de questões médicas, e sentia-se desconfortável sempre que estava no consultório do médico. Uma onda de fraqueza tomou conta de Jefferson novamente. Ele perdeu o equilíbrio, tropeçou na calçada e caiu na estrada. Sua consciência começou a turvar-se enquanto ouvia as buzinas altas dos carros que passavam. Então ouviu um rangido e um grande objeto escuro apareceu diante dele. Ei, homem, de onde você surgiu? Por que está desistindo de tudo? Por que está se jogando debaixo das rodas como um louco? Perguntou uma voz masculina áspera em seu ouvido. Jefferson olhou para cima e só agora viu que a 1 metro dele estava um ônibus amarelo, cujo corpo estava ligeiramente virado de uma frenagem tão brusca. Desculpe, por favor. É minha doença, respondeu com voz fraca. O motorista do ônibus inclinou-se sobre ele, exclamando surpreso, enquanto olhava ao redor. Deixe-me ajudá-lo. Você consegue se levantar ou devo chamar uma ambulância? Jefferson acenou com as mãos em protesto. Não há necessidade de médicos. Acabei de sair do hospital. Vou andar. Já me sinto melhor. O motorista assentiu e rapidamente ajudou Jefferson a se levantar. De repente, Jefferson sentiu uma forte vontade de agradecer ao homem gentil que o ajudou e, para sua decepção, encontrou apenas cartões bancários no bolso, sem dinheiro. De que valiam sem um caixa eletrônico? Uma solução veio à mente. Ele tirou seu relógio e ofereceu ao motorista do ônibus. Aqui, leve, por favor.
Mas não recuse, ok? É pela sua preocupação. E pelo fato de não ter passado por cima de mim, embora eu preferisse a outra opção. O motorista do ônibus ficou surpreso e hesitou. Calma, não exagere. É um belo relógio. Fique com ele. Você tem um bom relógio. Vai precisar dele. Tenho certeza de que não o comprou por trocados. Jefferson insistiu. Não, realmente. Pegue. Eu dou de coração. Não vou precisar mais. O motorista aceitou. Obrigado, homem. Não seja tão duro consigo mesmo e mantenha-se forte. Lembre-se, o estresse causa todos os tipos de doenças. Ele gritou enquanto dirigia. Jefferson acenou de volta e caminhou lentamente em direção à sua casa. Seu prédio de apartamentos, uma luxuosa torre de 30 andares com estacionamento subterrâneo, um playground privado e uma pequena piscina com academia, era visível à distância. Era um símbolo de vida de elite. Acordar com uma vista panorâmica da cidade geralmente era uma alegria. Mas hoje, Jefferson não estava entusiasmado. Ele acenou para o segurança no saguão e se dirigiu ao elevador. Mas antes que ele pudesse apertar o botão do elevador, uma voz familiar chamou. Senhor Jefferson, espere, por favor. Jefferson se virou para ver um guarda de sua idade correndo em sua direção. Sim, estou ouvindo. Jefferson respondeu respeitosamente, apesar de seu status, ele preferia uma linguagem informal com o segurança em sua crença de que todos tinham uma posição igual, mas desempenhavam papéis diferentes. Alguns lidavam com negócios, enquanto outros garantiam a paz dos moradores em um edifício alto. Senhor Jefferson, é o seguinte. Poderia me ajudar com um emprego? O guarda começou a falar, ofegante. Surpreso, Jefferson perguntou, qual é o problema? Você não está satisfeito com seu posto na portaria? O homem uniformizado hesitou. Bem, este trabalho não é ruim. É quente, quieto e os moradores são razoáveis. Eu só quero monitorar a câmera de vigilância e manter a ordem. Jefferson olhou para o interlocutor, instigando-o a ir direto ao ponto. Chega de rodeios. Vamos ao principal. O guarda fungou e continuou. É um bom trabalho. Não estou reclamando, mas o salário é baixo. Meu filho de 2 anos precisa de uma operação na perna. Estamos na fila para uma cota de tratamento, e está demorando. E não podemos esperar. Os médicos estão nos pressionando a agir. Então, precisamos do dinheiro. O empresário acenou com a cabeça, simpaticamente. Como posso ajudar? Posso doar para a operação. Me dê os detalhes da clínica e farei a transferência. Talvez não consiga cobrir o custo total, mas contribuirei com o que puder. O ânimo do segurança melhorou e seu tom de voz mudou. Obrigado, Sr. Jefferson. Mas gostaria de trabalhar na sua empresa. Ouvi dizer que você tem serviços de segurança. Se precisar de pessoas, estou à disposição. Tenho alguma experiência como guarda-caça também. Isso intrigou Jefferson, que momentaneamente esqueceu seu desconforto. Guarda-caça, você diz? Interessante. Por que se tornou um segurança então? O jovem homem desviou o olhar. Bem, eu sou um ex-presidiário. Na verdade, houve um acidente durante uma caçada. Alguns homens ricos se feriram enquanto estavam bêbados. Todos sobreviveram, mas colocaram a culpa em mim. Pensei que receberia uma promoção ou 1 ano, no máximo, mas me deram 5 anos. Cumpri 2/3 da minha pena e fui libertado incondicional. O diretor da prisão me ajudou a conseguir este emprego. Sem a ajuda dele,
eu não teria sido contratado como segurança. E agora há o problema com meu filho. Jefferson franziu a testa. Entendo. Vou pensar a respeito, mas ainda assim me dê os detalhes da clínica. Vou subir para o meu apartamento agora e fazer a transferência imediatamente. Não me importo em contratá-lo, mas meu sócio é muito sensível em relação a contratar ex-presidiários. Lágrimas brilharam nos olhos do guarda. Obrigado. Serei eternamente grato. Jefferson apenas acenou com a mão e apertou o botão do elevador. Ele não era um grande benfeitor ou herói. De forma alguma. Ele tinha seus defeitos como qualquer um. Mas crianças eram sua fraqueza. Como não ajudar o filho daquele homem? O menino tinha apenas 2 anos. Poderia ficar manco para o resto da vida. E crianças são o futuro. Jefferson pensou ao chegar à porta de seu apartamento. Ele tirou as chaves do bolso. Uma delas, a mais velha e desgastada, o fez estremecer. Era a chave da casa de sua mãe, onde ela vivia sozinha, abandonada por todos, inclusive pelo próprio filho. Afastando a memória desagradável, Jefferson inseriu a chave na fechadura e a girou no sentido anti-horário. O apartamento cheirava agradavelmente a algo frito. Cheirava delicioso. E Jefferson sorriu. Ah, Clarice pediu comida do restaurante. Pensou Jefferson com prazer. Então ele ouviu vozes. Eram 2, uma masculina e outra feminina, vindo do quarto. Uma era de sua esposa, Clarice. Mas a outra era de Victor. O que ele está fazendo aqui? Ele e Clarice não se suportam. Esse pensamento passou pela mente de Jefferson enquanto ele abria a porta do quarto. A realidade era desagradável. Embora ele tivesse ouvido falar de tais incidentes nas histórias de conhecidos, testemunhá-los em primeira mão era outra história. Clarice e Victor estavam deitados juntos, discutindo abertamente seu futuro. Jefferson até conseguiu discernir a palavra casamento em sua conversa. Seu sangue ferveu de raiva ao ver a cena. No entanto, Victor, notando Jefferson na porta, apenas gesticulou casualmente para uma cadeira. Sente-se, Jefferson. Não perca a calma. Não há necessidade de uma cena. Jefferson, Victor e eu nos amamos e queremos nos casar, Clarice acrescentou com um sorriso debochado. Ah, vou acabar com vocês, Jefferson sibilou, estremecendo de dor intensa na nuca. Ah, por favor. É engraçado ouvir isso do homem que está com um pé na cova. Considere a sua própria posição. Aliás, você não tem mais lugar nos negócios. Realizei uma reunião privada com os acionistas ontem, e você foi removido do seu cargo por causa da sua doença. Então, volte para seu pântano na sua cidade, disse Victor arrogantemente. O rosto de Jefferson se contorceu, um brilho malicioso em seus olhos. Saiam do meu apartamento antes que eu expulse os 2 daqui. Clarice sorriu, enrolando um cacho ruivo ao redor do dedo. Jefferson, que dia ruim você está tendo hoje. Tudo o que você diz está incorreto. O apartamento está registrado como presente de casamento para mim. Esqueceu que sua residência oficial é no campo? Então, agora pegue suas coisas e vá embora de vez. Jefferson acenou com a mão em resignação e se dirigiu ao cômodo que tinha sido seu escritório por vários anos. Ele precisava cumprir uma promessa que havia feito ao guarda. O empresário calmamente tirou o celular do bolso, ligando para o banco. Após breves negociações, os fundos necessários foram transferidos para a conta do hospital que realizaria a operação do menino. Jefferson transferiu o dinheiro quase automaticamente, sem hesitar por um momento. Ele não se importava, desde que pudesse sair rapidamente do apartamento rapidamente. No entanto, as vozes alegres de Clarice e Victor vindas do quarto continuavam a irritá-lo,
fazendo-o apertar a mandíbula em impotência. Jefferson estava em um estado terrível. Sua cabeça girava. Sua boca estava seca, e ele estava extremamente sedento. Infelizmente, não havia água em seu escritório, e ele não queria passar pelo quarto para chegar à cozinha. Admitiu para si mesmo que estava agindo de maneira covarde nessa situação. Um homem de verdade teria confrontado os amantes, gritando obscenidades a plenos pulmões. Mas em seu estado atual, ele se sentia muito fraco. Suas mãos caíram e seus lábios estavam apertados em uma linha contínua. Depois de arrumar sua bolsa e tudo o que precisava, Jefferson deixou o apartamento, batendo a porta com força em despedida. O que mais ele poderia fazer? Ouvir seus risos ou sentir-se um perdedor? Não, isso era o suficiente. Na entrada do prédio, os seguranças lhe lançaram um olhar de simpatia. Você sabia? Perguntou Jefferson desanimado, e o segurança assentiu, desviando o olhar. Então por que não me contou? Não sentiu pena de mim? Eu avisei. Escrevi uma carta para você e anexei as imagens das câmeras de vigilância. Deixei tudo isso na caixa de correio, explicou o guarda. Jefferson balançou a cabeça em arrependimento. Ah, já nem lembro quando foi a última vez que verifiquei minha correspondência. Mas agora é inútil lutar, quando já acabou. Bem, estou indo embora. Arrumei o pagamento para seu filho. 70% do valor está pago. Só falta completar o restante e está feito. Disse Jefferson e se dirigiu à porta, pensando no que fazer a seguir. Sua mente gritava para iniciar uma batalha com Victor e Clarice, mas seu coração implorava para que ele voltasse a si. Se eu sair agora, Victor vai tomar todos os negócios e nem vai me agradecer. Ele já conseguiu realizar o conselho dos acionistas em segredo, e todos estão apenas esperando que eu morra. E ninguém além de Victor vai fazer um discurso bonito, mas enganoso, sobre mim no meu túmulo fresco. Começamos juntos há 7 anos como novatos. Deixei tudo na minha pequena cidade. Trabalhei na casa dos meus pais e, acima de tudo, minha mãe, e fui conquistar a cidade em vez de conversar com minha mãe, dizer meu ponto de vista, convencê-la de que eu não pertencia à pequena cidade. Eu fugi para a cidade com todo o dinheiro dela. Não me lembro porque tive medo de dizer a verdade sobre minha partida. E depois que fugi, fiquei envergonhado. Sim, foi um ato feio. Peguei todas as economias dela da caixa e fugi na calada da noite. Sim, essa situação é o castigo pelo meu ato horrível. 7 anos se passaram, e parece que foi ontem. Naquela época, eu não sabia o que me esperava, se conseguiria me estabelecer e alcançar algo em uma cidade grande. Mas eu consegui. Trabalhei duro no escritório. Comprei e vendi tudo o que podia e lentamente subi a escada da carreira, não sozinho, claro, mas com um amigo na desgraça. Victor, sim, o próprio, ele sempre foi mais astuto. Eu subia cada vez mais alto, e Victor crescia comigo. E isso é no que deu. A caminho da estação de trem, Jefferson sorriu para si mesmo, recordando sua jornada nos negócios. Ele não se importava se as pessoas pensavam que ele era estranho. Eles tinham direito às suas opiniões. Jefferson decidiu viajar para sua cidade natal de trem. Ele sempre gostou do som rítmico das rodas nos trilhos. A paisagem do lado de fora da janela e o chá servido pelo condutor prestativo. Infelizmente, hoje ele não teve sorte. Não há mais passagens disponíveis. É temporada de resorts de verão. Você deveria ter reservado com antecedência, disse a balconista com visível irritação. Talvez haja algo, talvez um trem de conexão? Jefferson implorou. A balconista olhou para o rosto pálido de Jefferson com reprovação. Eu disse que não há nada. Tenho que repetir?
Já forcei minha voz 2 vezes. Vocês são todos como crianças querendo tudo. Jefferson assentiu e se afastou. 1 hora atrás, ele tinha muito dinheiro, mas foi gasto no tratamento do filho do segurança. No entanto, ele não se arrependeu, considerando que poderia ser o último ato de bondade de sua vida. Como vou chegar à minha pequena cidade agora? Não há dinheiro suficiente para um táxi. Tenho medo de dirigir sozinho. Poderia facilmente me envolver em um acidente e machucar alguém inocente, pensou Jefferson, melancolicamente. A única opção restante era pedir carona. Quem tem vida fácil hoje em dia? O principal é que minha mãe me aceite. Não nos vimos há 7 anos, Jefferson tentou se consolar. Jefferson já havia perdido completamente a esperança. E foi quando a sorte finalmente sorriu para ele na forma de um caminhoneiro de meia-idade, que viu Jefferson parado à beira da estrada com uma bolsa nas mãos. O homem abriu a porta e gritou da cabine do caminhão: "Ei, para onde você precisa ir?" Jefferson respondeu com um toque de incerteza, e o rosto do motorista se abriu em um largo sorriso. "Então estamos no mesmo caminho." Entre. A alegria iluminou o rosto de Jefferson. Finalmente, tive um pouco de sorte, ele pensou. O caminhoneiro se revelou um sujeito agradável, que o entretia com histórias de sua vida que mais pareciam contos exagerados. Jefferson ouvia com pouca atenção, lutando para se manter acordado. A viagem inteira levou cerca de 5 horas, durante as quais Jefferson só conseguia pensar em uma coisa: como sua mãe reagiria ao seu retorno? Ela o rejeitaria, lembrando-se de como ele havia roubado seu dinheiro arduamente ganho? Por que eu fiz uma coisa tão desprezível? Por que roubei da minha própria mãe? Você é um ladrão, Jefferson. Um ladrão desprezível e insolente. Jefferson repetia para si mesmo no caminho de volta para casa. A pequena cidade, como frequentemente acontece com esses locais, ficava relativamente distante da rodovia onde o motorista havia deixado Jefferson. Isso significava que ele, um empresário debilitado pela doença, teria que carregar sua bolsa por pelo menos alguns quilômetros sob o sol escaldante de junho. Jefferson sorriu para si mesmo e continuou em direção à pequena cidade, usando o edifício dilapidado do moinho como ponto de referência. Outrora, era um lugar movimentado, e sua mãe costumava fazer panquecas para ele com farinha fresca. Ela também fazia tortas. Jefferson adorava os assados de sua mãe. Simples, descomplicados, mas incrivelmente saborosos. Segurar uma dessas tortas quentes e exalando um aroma celestial era um deleite. A massa leve e porosa as tornava quase sem peso e fáceis de digerir. Você poderia comer uma dúzia de uma vez sem se sentir muito cheio. Jefferson provou a deliciosa comida de sua mãe pela última vez há 7 anos, no dia antes de fugir de casa sob o manto da escuridão. Desde então, ele não encontrou nada tão satisfatório quanto as refeições caseiras de sua mãe. Apesar de visitar vários restaurantes, servindo pratos estrangeiros e molhos luxuosos, nada se comparava às refeições simples, mas substanciosas, de sua mãe. Os garçons agitados, chefes famosos e cantores no palco pareciam oferecer um ar de luxo e riqueza, mas não podiam proporcionar o conforto que sua alma ansiava. Nada na vida podia igualar um jantar na pequena cidade após um dia de trabalho duro, onde a mesa estava cheia de produtos frescos da horta. Pepinos, tomates e batatas cozidas com manteiga. Recordando tudo isso, Jefferson sentiu uma pontada de fome. Sua boca salivou e seu estômago roncou. Isso é um bom sinal. Quando foi a última vez que tive tanto apetite? Não consigo me lembrar. Talvez Victor estivesse certo ao sugerir que eu me retirasse para a natureza, apesar de sua traição, que é imperdoável. Seu conselho foi sensato, Jefferson pensou, acelerando o passo. Para sua surpresa, ele encontrou seus passos se tornando mais firmes e seus pensamentos mais claros.
Sua cabeça já não estava pesada como uma pedra. Não era uma cura, mas dada sua situação infeliz, era a melhor coisa que poderia lhe acontecer naquele dia. Mesmo sendo depois do meio-dia, o ar ainda não estava fresco. O suor escorria do rosto de Jefferson, um contraste marcante com suas habituais viagens de carro com ar-condicionado. Agora ele tinha que voltar para a casa de sua infância, onde havia passado os melhores anos de sua vida. Fui tão tolo. Corri atrás do dinheiro e perdi mais do que ganhei, incluindo a confiança da minha mãe. Por que eu deixei minha cidade natal? Ele perguntou em voz alta. O som de sua própria voz contra o cenário rural parecia antinatural e um tanto absurdo. De repente, um som peculiar de rangido ressoou a poucos metros da estrada. Jefferson parou e colocou sua bolsa no chão aquecido pelo sol. O rangido peculiar ecoou novamente, impulsionando Jefferson em direção aos arbustos de roseira brava próximos. Jefferson se aproximou cautelosamente e contornou o arbusto espinhoso, que se espalhava em todas as direções como uma aranha gigantesca. Ele olhou mais de perto e ofegou de espanto. Aninhado na grama estava uma criatura vermelha ardente. Era maior que um gato, mas menor que um cachorro grande. É um filhote de raposa, ainda jovem, mas bastante grande. O que aconteceu com ele? Jefferson pensou, estendendo a mão para tocar a criaturinha ruiva. O filhote de raposa estremeceu, depois choramingou como uma criança privada de seu brinquedo favorito. O que há de errado com sua pata? O que é isso preso nela? Perguntou gentilmente o homem, falando como se a raposa pudesse compreender suas palavras. O animal órfão guinchou mais uma vez e tentou levantar a pata dianteira, que segurava um objeto brilhante e estranho. Uma armadilha passou pela mente de Jefferson. Mas como posso removê-la? E se a raposa me morder para se proteger? Ele tirou uma camisa de sua bolsa e a enrolou em torno do braço. No entanto, a precaução se mostrou desnecessária, pois a raposa suportou todo o procedimento de remoção da armadilha. No final, ela lambeu a mão de Jefferson. Uau! Que gentil! E dizem que as raposas são animais malvados e astutos, Jefferson comentou com um sorriso. A raposa ruiva guinchou agradecidamente e tentou se levantar, mas imediatamente caiu de lado com um gemido abafado. Calma, calma, para onde você está indo tão rápido? Não sou veterinário, mas acho que sua perna está quebrada. Que tal eu te levar comigo? Minha mãe é ótima em curar. Ela vai te colocar de pé, mas você precisa ter paciência. Você consegue aguentar? Jefferson perguntou. A raposa espirrou em resposta e olhou para seu salvador ansiosamente com seus olhos pequenos. Você não é formal, eu vejo. Bem, então seja paciente, pequenino. Agora vamos continuar nosso caminho. Vou te colocar na minha bolsa. Ok, não vou fechá-la. Não quero que você fique muito quente. Eu queria ter um pouco de água. Eu adoraria um pouco de água de poço agora para saciar minha sede, Jefferson concluiu e cuidadosamente colocou a pequena raposa na bolsa. O filhote permaneceu calmo, apenas guinchando ocasionalmente quando Jefferson levantava a bolsa por cima de um obstáculo. Finalmente, a pequena cidade apareceu à distância. Casas baixas, cercas de vime e cercas inclinadas de um lado da pequena cidade. O mugido distinto de uma vaca podia ser ouvido do outro lado. O cacarejo das galinhas e o balido lamentoso das cabras. Esses sons se fundiam em um único zumbido familiar apenas para alguém que passou a infância em uma pequena cidade amada. Jefferson sabia que precisava caminhar mais 200 metros antes que o telhado da casa de sua mãe aparecesse à vista. Anteriormente, uma pequena moradia ficava lá, mas seu falecido pai e avó expandiram para o tamanho de uma casa mais substancial. O coração de Jefferson acelerou ao avistar o local. Ele já podia ver a horta de sua mãe com fileiras de batatas plantadas há alguns meses,
e uma pequena estufa contendo tomates e pimentões. Um pouco mais adiante estava um poço, cuja água ele desejava há mais de uma hora. Estamos quase lá. Veja aquele portão? Logo o abriremos e nossa aventura terminará, disse Jefferson, acariciando a cabeça da pequena raposa. Jefferson deu alguns passos em direção ao portão e parou, surpreso, perto da cerca. Estavam ali duas pessoas, uma mulher magra de cerca de 30 anos com uma expressão assustada e um menino de 7 anos olhando para tudo com curiosidade infantil. Ao ver o homem alto com uma bolsa nas mãos, eles congelaram cautelosamente, especialmente a mulher. Mãe e filho. Talvez pareçam pessoas sem teto, embora eu não esteja muito diferente deles. Pareço similar, pensou o empresário consigo mesmo. Olá, senhor. Você é desta casa, não é? O menino quebrou o silêncio. Sim, sou. No entanto, não estou em casa há muito tempo. Cerca de 7 anos, respondeu Jefferson, embaraçado. Nesse momento, o som de uma porta se abrindo ecoou, e a silhueta familiar de sua mãe apareceu na entrada da casa. Jefferson, meu filho. É você? Você voltou, meu querido. Sarah exclamou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Assustado, Jefferson ficou pálido e deixou cair a bolsa que segurava. Naquele momento, a pequena raposa dentro da bolsa soltou um guincho lamentável, que não escapou da atenção do menino. Qual é o som que vem da sua bolsa? Um brinquedo? Posso ver? Jefferson olhou para a mãe do menino. É um filhote de raposa. Eu o encontrei à beira da estrada com uma armadilha na pata e decidi salvá-lo. Ele não pôde terminar, porque naquele momento, sua mãe foi até ele e o abraçou apertado. Você está aqui, Jefferson, meu querido, soluçou Sarah, abraçando seu filho. Eu esperava qualquer coisa, menos isso. Como minha mãe poderia esquecer que eu peguei seu último dinheiro? No entanto, Sarah não estava pensando nisso agora. O mais importante era o retorno de seu filho, após 7 longos anos. Ela havia esperado que seu filho querido voltasse para casa. Será que ela havia perdoado Jefferson por pegar o dinheiro? Claro que sim. Afinal, ele era seu único filho, e dinheiro era apenas papel. Não podia substituir as simples alegrias humanas. Enquanto isso, a mulher estranha e seu filho ficaram de lado, sem saber o que dizer ou como se comportar naquela situação constrangedora. Finalmente, Sarah, depois de admirar seu filho o suficiente, voltou sua atenção para os convidados. Boa noite. Por que estão aí parados? Entrem no quintal. Eu não mordo. Toda a vizinhança me conhece. Eu até deixo o portão aberto durante o dia. As pessoas vêm buscar leite fresco, outros vêm pegar ovos. Todos são bem-vindos. Entrem, queridos convidados, mas, por favor, me desculpem. Pois não vejo meu filho há 7 anos. Enquanto isso, Jefferson tirou a pequena criatura da bolsa e a colocou no colo. O menino exclamou, uau, que fofinha! Que olhos e que nariz! Jefferson sorriu e pegou água com a mão de um balde próximo. Ele começou a deixar a pequena raposa beber. Sarah perguntou ansiosamente, enquanto examinava a pata da raposa, quem fez uma coisa tão cruel com esta criatura? Todos os caçadores na pequena cidade respeitam a lei. Eles não machucam ninguém, exceto patos na temporada. Não sei, mãe. Eu a encontrei à beira da estrada, respondeu Jefferson. A armadilha estava sem uma corrente. Aparentemente, a raposa pisou nela em outro lugar e depois mastigou a corda. Ela continuou andando até ficar sem forças. Posso tratar a ferida dele? Ofereceu a mãe do menino. Sarah olhou para a convidada com surpresa indisfarçável. Você é veterinária? A mulher tossiu embaraçada,
e um rubor apareceu em suas bochechas. Não, sou médica, clínica geral. Mas sei como tratar feridas. Animais são quase como pessoas, só que não podem falar. Sarah olhou para ela com respeito, dizendo, ótimo. Vou trazer alguns curativos e sabão. Não vai doer, vai? O menino estava preocupado. Sarah sorriu e o tranquilizou. Não, vamos ser cuidadosas. Sua mãe e eu vamos até soprar na ferida, assim a pequena raposa não vai sentir nada. Jefferson observava os acontecimentos com descrença. Ontem ele estava em um escritório abafado, repreendendo seus funcionários. E agora estava sentado perto da casa de sua pequena cidade com sua mãe e uma mulher desconhecida com seu filho curioso. Como ficou claro um pouco depois, o nome dela era Ana, e seu filho se chamava Zeca. Eles tinham viajado da mesma cidade que Jefferson e compartilharam que haviam encontrado a pequena cidade por acaso. Saíram da rodovia, avistaram uma placa e decidiram pedir abrigo para a noite. Por que escolheram a propriedade de Sarah? Eles não souberam explicar. Muito provavelmente, a casa da mulher de coração gentil exalava hospitalidade, o que eventualmente determinou a escolha desse casal estranho. Jefferson achou Ana reservada e quieta enquanto cuidava da ferida da raposa. Ela continuamente olhava ao redor, como se esperasse um ataque. Eles trouxeram ainda menos pertences pessoais do que Jefferson. Estavam com tanta pressa que nem conseguiram fazer as malas. Isso é estranho. Ele não sabia a resposta para essa pergunta, nem sabia se tinha o direito de perguntar a essa mulher modesta. Quem ele era afinal? Um empresário em fuga, um homem que havia perdido sua casa e sua esposa. Ana tratou rapidamente a ferida da raposa, e então aplicou habilmente uma tala feita de um pequeno graveto e uma faixa elástica. Em uma semana ou duas, você estará como novo, ela disse, sorrindo. Suas mãos são mágicas. O filhote de raposa nem se mexeu. Se decidir ficar na pequena cidade, não passará fome. Precisamos de um especialista médico na clínica, disse Sarah, com respeito evidente na voz. Oh, obrigada. Na verdade, eu estava preocupada e com medo de machucar a raposa, Ana respondeu, afastando o elogio. Depois de ficarem do lado de fora por mais um tempo, Sarah convidou a todos para entrar em sua casa. Entrem. Eu arrumei a mesa. Temos batatas, peixe frito e tortas com geleia de maçã. Todos os vegetais são do meu jardim. Sem produtos químicos. Meu vizinho pescou o peixe ontem. Ele não come, diz que gosta do processo. Ele é um pescador tão bom. Você não encontrará outro como ele. Jefferson permitiu que Ana e seu filho entrassem, e ele mesmo ficou na porta para se desculpar com sua mãe por tudo. Pelo roubo, pela indiferença e pelos 7 anos de incerteza. No entanto, Sarah já havia adivinhado sua intenção. Ela dispensou carinhosamente suas desculpas. Não há necessidade, Jefferson. O passado é passado. Não há necessidade de relembrar isso. Você é meu filho, e eu sou sua mãe. Eu sabia que você tinha um bom coração e que um dia você voltaria e tudo ficaria bem. Suas palavras despertaram confusão no coração de Jefferson. Obrigado, mãe. Se você soubesse o quanto eu me arrependo do que fiz e como estava com medo de voltar e olhar nos seus olhos. Sabe, mãe, estou muito doente. Os médicos já fizeram 100 exames, mas o tratamento ainda não está funcionando. Não leve isso ao coração, filho. Em casa, você sabe que as paredes curam. Vá para a floresta buscar cogumelos e frutas. Beba água pura. Depois você verá o que fazer a seguir. Vamos comer antes que tudo esfrie. As batatas estão deliciosas, disse Sarah, atravessando a porta.
Jefferson assentiu e fechou a porta atrás de si. A pequena cozinha cheirava divinamente. Zeca, faminto após o dia, batia ansiosamente com a colher no fundo da sua tigela de sopa, garantindo não perder nenhum pedaço. Ana comia de forma mais discreta, mas com igual entusiasmo. Então, vocês gostaram da refeição da pequena cidade ou não? A anfitriã perguntou com um sorriso. Claro, está deliciosa, respondeu Zeca em nome de todos. A visão da esplêndida refeição na mesa trouxe lágrimas aos olhos de Jefferson. Era provavelmente a nostalgia, uma saudade de sua terra natal, que ele havia reprimido obstinadamente por 7 longos anos. Depois do jantar, Jefferson foi para fora sentar-se em um banco e pensar nos seus próximos passos. Seu telefone vibrou no bolso, sinalizando a chegada de uma mensagem de texto. Jefferson fez uma careta porque a remetente era Clarice, que o informou que havia pedido o divórcio e estava ativamente preparando o casamento com Vitor. Jefferson sorriu ironicamente e respondeu: "Desejo amor e boa sorte." Por algum motivo, ele não sentiu raiva de Clarice. Viver e testemunhar o declínio de seu marido é difícil de suportar. Clarice sempre foi uma mulher ambiciosa e com altas expectativas, e Jefferson simplesmente não conseguiu atender a essas expectativas. O que mais ele poderia dizer? Sentado no banco, Jefferson acariciou a pequena raposa e ponderou sobre sua saúde. Ele estava determinado a não abandonar o tratamento, mas decidiu parar de tomar as várias misturas e pílulas. Os efeitos colaterais estavam exacerbando sua condição, provando ser muito piores do que os próprios sintomas da doença. Sentado no banco da casa dos seus pais, ele refletiu sobre a habilidade de seu pai, que fazia itens de madeira para casa e esculpia miniaturas de brinquedos e figuras de animais. Seu pai era realmente habilidoso. Eu deveria dar uma caminhada na floresta amanhã, talvez com a raposa. O exercício nos faria bem, pensou Jefferson, enquanto se dirigia de volta para casa no escuro total. Ana e Zeca já estavam dormindo no quarto de hóspedes. Apenas Sara estava acordada, sentada na sala de estar e lendo um livro. "Mãe, planejo acordar cedo amanhã. Estou pensando em levar a raposa e Zeca para a floresta. Eles ainda não sabem. Vai ser uma surpresa. Por favor, me acorde cedo para que eu possa me preparar. Você também poderia encher um termômetro com comida para nós?" Jefferson pediu, parado na porta. Sara sorriu, ajustando os óculos enquanto assentia. "Ok, querido, vou definitivamente te acordar e te dar um pouco de leite para levar com pão." Jefferson olhou para sua mãe com carinho, prometendo a si mesmo que nunca mais a deixaria sozinha. Assim que sua cabeça encostou no travesseiro, o sono dominou tão rapidamente que parecia estar nos braços de Morfeu. Os sonhos de Jefferson eram vívidos, mas perturbadores. Ele sonhou com o casamento de Clarice. Vitor estava abrindo uma garrafa de champanhe em meio a risadas estridentes. Seus convidados sorriam, e os recém-casados eram inseparáveis em seu sonho. O casamento de Clarice e seu ex-companheiro parecia suntuoso para Jefferson. Fazia sentido, já que Vitor não era bobo e rapidamente descobriu como obter lucro. Só Deus sabia quanto dinheiro ele havia desviado da conta da empresa. Jefferson frequentemente ouvia de seus amigos e colegas: "Confie, mas verifique." Ele deveria ter instalado câmeras de vigilância no escritório de seu parceiro. Então, ele saberia tudo o que estava acontecendo dentro das paredes do escritório. Mas de que serviam esses pensamentos agora? Já era tarde demais, de qualquer forma. Enquanto isso, Sara foi para a cama bem depois da meia-noite, passando cerca de 1 hora rezando pela saúde do seu amado filho. Ela podia ver que Jefferson tinha emagrecido muito. Era uma sombra do seu antigo eu. Este negócio realmente o desgastou. Ele trabalhou incessantemente, sem descanso.
Ele poderia ter escolhido ficar aqui e ensinar línguas estrangeiras na escola, como sugerido. Mas ele não fez isso. Ele perseguiu o dinheiro. Essa busca drenou suas forças restantes. Sua sorte não foi melhor com sua esposa. Ela soube do casamento por acaso, quando alguém da vizinhança viu uma foto na última página do jornal. Era Jefferson de braço dado com sua noiva. Como o vizinho poderia deixar de mostrar uma foto dessas para toda a pequena cidade? Logo os fofoqueiros locais começaram a zombar de Sarah, dizendo que tipo de mãe ela era. Criou um filho que nem sequer convidou a própria mãe para o casamento. Claro que Sarah não contou a ninguém sobre o dinheiro desaparecido de sua caixa de joias. Ela se sentia protetora em relação ao filho, esperando que ele caísse em si em troca dos 7 longos anos que ela havia esperado. Agora ela tinha certeza de que a vida de seu filho iria melhorar. Jefferson acordou na manhã seguinte com o canto do galo do vizinho. Ah, por que acordar tão cedo? Vou deixar minha raposa te visitar. Ela vai silenciar sua voz celestial, resmungou um sonolento Jefferson, sacudindo o punho. Ana já estava de pé, ajudando Sarah com as tarefas domésticas, e de longe não dava para perceber que ela era uma garota da cidade. Jefferson pensou com respeito e saiu para lavar o rosto com a água do poço, fria e doce ao mesmo tempo. Embora sua doença ainda estivesse presente, os sintomas haviam diminuído um pouco, como se ele tivesse tomado uma dose generosa de analgésicos. Ao saber que Jefferson planejava uma viagem à floresta para colher cogumelos e frutas, Ana decidiu se juntar a ele, levando Zeca e a raposa. Antes de partirem, Sarah entregou um pacote a Jefferson, dizendo: "Leve isso. Contém ovos, batatas e presunto de frango. Vou adicionar um pouco de leite e tortas de maçã." Jefferson objetou: "Mãe, isso é comida suficiente para uma semana inteira. Ana, Zeca e eu não conseguiríamos comer tudo isso em um mês." "Leve, Jefferson, e não discuta", ela insistiu. "Você vai ver, não será suficiente." Resignado, Jefferson aceitou o pacote. Ele não queria desapontar sua mãe recusando a comida que ela havia preparado com tanto carinho. Zeca acordou para uma surpresa deliciosa, uma caminhada na floresta de verdade com sua mãe e seu novo amigo, Jefferson. Parecia um conto de fadas. Jefferson assumiu o papel de guia. Ele conduziu o grupo para fora da pequena cidade e em direção à floresta. A raposa, devido ao seu ferimento, estava guardada na bolsa de Jefferson, observando o mundo com sua habitual calma e cautela. Os moradores locais olhavam para Jefferson com reprovação. Lá está ele, o ex-professor. Tudo o que ele queria era ir para a cidade. Mas de que adianta? Ele está pálido como um fantasma. Não parece o mesmo. Jefferson sentia a negatividade deles, mas respondia simplesmente abaixando os olhos e continuando a marchar adiante. Ao chegar à floresta, Jefferson parecia relaxar. Agora não preciso abaixar meus olhos de vergonha. A floresta, como um pai, está sempre pronta para ajudar e confortar. Os galhos das árvores acenam de boas-vindas, e os pássaros cantam como uma anfitriã aguardando o retorno do marido do campo. Sentindo o poder emanando do verde escuro, Jefferson perguntou cautelosamente: "E por que você e Zeca se mudaram para a pequena cidade? Vocês são da cidade, não são?" Ela suspirou tristemente. "Sim, Jefferson, você está certo. Mas não tínhamos outra escolha. Zeca não é meu parente. Seus pais morreram em um acidente, e seu avô o criou desde os 2 anos. Eu era médica de seu avô. O Sr. Carlos administrava um negócio bem-sucedido quase sozinho. Seu filho e nora eram sua esperança, mas tiveram um destino infeliz. Ele sobreviveu a todos eles, incluindo sua esposa, que estava gravemente doente e faleceu antes das crianças. Alguns meses atrás, o Sr. Carlos adoeceu,
ele estava tendo uma estranha fraqueza matinal e muitas náuseas. Eu tentei tratá-lo, mas ele não tinha tempo por causa do seu negócio. Ele se cercou de pessoas más, gananciosas e cruéis. Eles cobiçavam sua fortuna. O que um homem idoso precisa na sua velhice? Cuidado e atenção. Aqueles escândalos forneceram ao empresário tudo o que disseram: nós vamos carregá-lo nos braços, mas façam um testamento nos nomeando como tutores de seu neto. Quando Zeca crescer, ele terá tudo de uma vez. Eles disseram que seria uma contribuição para o futuro dele, e o menino não iria para um orfanato e ficaria com o tutor. E ele acreditou. Parece uma mentira, Jefferson não conseguiu se conter. Ana balançou a cabeça com pesar. É claro para você, Jefferson, mas o Sr. Carlos agarrou qualquer oportunidade sem pensar, só para garantir o futuro de seu neto. Visitei sua casa muitas vezes e vi a direção que as coisas estavam tomando. E então, ele se foi. E, de acordo com o testamento, todas as finanças foram para esses tutores. Certo? Jefferson perguntou novamente. Bem, não exatamente. A casa e os imóveis foram para os vigaristas, mas isso é apenas uma gota no oceano. O principal capital está no banco, e só Zeca pode acessá-lo porque ele memorizou o código secreto. Quando o Sr. Carlos faleceu, eu secretamente levei Zeca para minha casa. Acidentalmente, ouvi os verdadeiros planos daquelas pessoas. Eles iam pegar o dinheiro e depois enviar o menino para uma instituição de terceira categoria. Eles estavam planejando pegar o dinheiro e depois enviar o menino para uma instituição de terceira categoria. Eles estão nos procurando, Jefferson. É por isso que decidimos nos esconder nesta pequena cidade por um tempo e pensar sobre o que fazer a seguir, Ana explicou, instintivamente olhando por cima do ombro. Sim. Que situação, no geral. Acho que vocês deveriam ir à polícia, mas podem ficar conosco pelo tempo que precisarem. Há muito espaço na casa. Minha mãe não vai se importar. Sabe, eu mesmo não estou me sentindo bem. Fui consultado por um renomado médico na cidade, mas sem sucesso. Fraqueza, tontura, náusea, disse Jefferson, com genuína simpatia na voz. Obrigada pelo apoio. Desculpe-me por perguntar, mas quem você consultou? Qual é o nome do médico? Sabe, não sou desinformada sobre o mundo médico, Ana perguntou, franzindo a testa. Dr. Leonardo, Jefferson respondeu sem hesitação. Não me diga. Bem, Leonardo? Ela perguntou incrédula. Bem, sim. Há algum problema? Ana de repente ficou pálida, e sua expressão mudou. Jefferson, você talvez não saiba, mas bem Leonardo perdeu sua licença médica há 2 anos. Foi um grande escândalo. Ele não poderia ter te tratado no mês passado. Surpreso, Jefferson quase deixou cair a bolsa com a raposa. Então eu fui tratado por um charlatão? Ana suspirou tristemente, gesticulando com as mãos. E o remédio que você tomou era algo ruim ou inútil? Na verdade, você precisa de uma tomografia. Enquanto caminhava pela floresta, Jefferson não conseguia acreditar que tinha sido enganado todo esse tempo. E foi Clarice quem recomendou esse médico e sua clínica para ele. De repente, tudo fez sentido. Então é por isso que Clarice e Vitor insistiram que eu me tratasse com esse médico, pensou, balançando a cabeça enquanto conduzia seus novos conhecidos para a clareira, que era conhecida por sua abundância de cogumelos. Uau, que cogumelo bonito! Olhem, é vermelho, exclamou Zeca, correndo em direção a um grande cogumelo com um chapéu coberto de estranhas manchas. Não, querido. Esse é um cogumelo venenoso, não toque nele. Jogue-o fora, Ana gritou, movendo-se rapidamente entre o menino e os cogumelos. Jefferson sorriu e continuou a busca por cogumelos comestíveis.
passo a passo, foram se aprofundando na floresta, sem perceber que, naquele momento, um enorme SUV preto apareceu na pequena cidade. Os estranhos no veículo pararam em cada casa, procurando por uma jovem mulher e um menino de 7 anos. Os moradores da pequena cidade reagiram com inquietação à presença deles. Quando o veículo ominoso parou na casa de Sarah, os 3 estranhos desceram, abrindo o portão. Sarah imediatamente sentiu problemas, lembrando-se do comportamento peculiar de seus convidados. Trancou a porta com um ferrolho e prontamente ligou para a polícia local. "Ei, senhora, por que não está recebendo seus convidados?", uma voz masculina rude chamou da rua. "Oh, eu só me distraí um pouco." "Já vou", ela disse em um tom deliberadamente afetuoso. Sarah estava fazendo isso para atrasar os homens antes da chegada do policial, que já havia chamado todos que poderiam ajudar na prisão. Ruidosa e rapidamente, ela mostrou que não conseguia abrir o ferrolho teimoso. Mas para os bandidos que persistentemente seguiam o rastro do jovem herdeiro, isso não importava. Um golpe poderoso na área da fechadura fez a porta sair das dobradiças com um rangido desagradável. Sarah caiu de costas, e os homens já estavam ocupados vasculhando a bolsa que Ana havia deixado descuidadamente na cadeira. "Aqui está a prova, chefe." "Eles definitivamente estiveram aqui", gritou um dos subordinados do líder. O coração de Sarah disparou. Sua artimanha foi descoberta em 1h30. Jefferson e Ana poderiam voltar para casa e encontrariam uma emboscada habilmente disfarçada esperando por eles. No entanto, os invasores negligenciaram uma coisa: a solidariedade dos moradores da pequena cidade. Eles responderam prontamente ao chamado do policial distrital e se armaram com ancinhos, pás e qualquer outra coisa que pudessem encontrar. Começaram a apertar o cerco ao redor da casa de Sarah. Inicialmente, os invasores usaram ameaças de represálias e processos judiciais. No entanto, ao perceberem que estavam encurralados, tentaram escapar. Naturalmente, foram apreendidos e levados para a delegacia distrital em seu próprio veículo. Durante o interrogatório, foi revelado que os 3 detidos eram procurados por uma série de roubos que visavam idosos solitários. Então, graças ao raciocínio rápido de Sarah, os criminosos foram presos e Ana e Zeca puderam retomar suas vidas normais. Mas, apesar de tudo, a doutora escolheu não voltar para a cidade, optando por ficar na acolhedora casa para grande alívio de Jefferson, cuja doença desapareceu tão rapidamente quanto surgiu depois que Ana lhe prescreveu um tratamento adequado e suave. Como foi revelado mais tarde, Clarice e Victor conspiraram com um médico desacreditado para enganar Jefferson com medicamentos ineficazes. O objetivo dos conspiradores era simples: tirar o empresário cansado de cena para assumir seu negócio e apartamento. Ao descobrirem o engano, Clarice e Victor foram detidos no mesmo dia e enfrentavam uma rigorosa investigação e possível punição criminal. No entanto, isso mal preocupava Jefferson, que, após se divorciar de sua ex-esposa, planejava começar uma nova vida com Ana e seu filho adotivo, Zeca. A herança do falecido avô do menino seria guardada até que Zeca atingisse a maioridade. Jefferson reconstruiu seu negócio e as coisas lentamente começaram a melhorar, mas o mais importante para ele era que finalmente havia encontrado o amor e a felicidade que procurava há 7 anos. Sarah estava confiante de que seu filho não teria nada a temer com uma esposa tão amorosa. E por que deveria, quando sua casa era vigiada por uma raposa astuta? Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.